Vitor, essa questão do estudo é muito importante. A gente estava conversando ainda há pouco, você mostrando que você estudou Villa-Lobos e continua estudando. Sim. Essa questão do estudo, ela vai fundamentando mais o seu conhecimento de causa do trabalho e você se considera assim, caramba, eu estudei, conheci isso vai te dando mais gasto para sempre conhecer mais e mais e mais? É assim, eu digo que estudar nunca é demais, né, cara? O conteúdo, quanto mais conteúdo a gente tem, é melhor para você, melhor para você passar para as pessoas, ficar com um gabarito melhor. E assim, e pelo fato de ser músico, cara, assim, a música não tem muito limite, a música não tem nenhum limite, na verdade. Então, assim, eu sempre me esforcei muito para isso. Eu fiz parte da orquestra, depois fui fazer Villa-Lobos, depois assim, aí continuei estudando muita coisa, estudei canto, enfim, eu tenho a minha carreira como cantor, como intérprete e tal, faço parte de diversos projetos como música. Eu tinha um projeto que o nome era Estilo Ralé, que era eu, o Macaco Branco, que é diretor lá na Vila Isabel, Júnior Crispim, que é um percussionista que durante muito tempo foi percussionista da Martinália, ele é baiano e tal, veio morar no Rio, e o Mafran. Assim, a gente ficava horas estudando, cara, estudando levadas diferentes, estudando outros ritmos. Então, assim, isso gera um conteúdo, assim, muito grande, cara. Por exemplo, quando a gente transporta isso até pro samba, enredo, assim, quando escolhe um samba, assim, depois da escolha do samba, a gente fica com uma gama enorme para fazer bossa, para fazer levada, para fazer um monte de coisa. Então, todo esse conhecimento a gente tenta transportar pro carnaval, de fato. E assim, estudar, cara, eu digo que nunca é demais, eu continuo estudando até hoje, e sempre que eu puder eu vou continuar estudando, porque assim, sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa aprender, tem alguma coisa que alguém sabe. Costumo dizer assim, o estudo ele não tem idade. De repente a gente tem aqui um menino de 14 anos, cara, aqui na bateria, Peterson, assim, ele tem uma qualidade fora do normal, assim, eu aprendo com ele, cara. Eu aprendo com ele como posso aprender com o Tião, que é meu tio, que é um coroa que toca repique, sei lá, mais de 30 anos na Mangueira. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Estudar não é só, eu acho que o estudar não é só você parar em casa pra, sei lá, vou ler, vou aprender a escrever partitura, vou estudar um toque, sabe? Estudar até a relação que a gente pode ter com o outro é um fato de estudo, que ali você tá aprendendo um monte de coisa. Então eu vejo que estudar nunca é demais. Com certeza, e a gente está aprendendo um monte de coisa aqui com você, da sua história, da história da Mangueira, e isso é muito interessante. Agora eu gostaria que você falasse, Vitor, entrando um pouco na relação do ritmo, a gente sabe que a bateria da Mangueira é característica, onde entra as pessoas sabem que é a bateria da Mangueira. Fala pra galera que às vezes não saiba ou não conheça, ou aquela galera que conheça, quais são as peculiaridades da bateria da Mangueira que você nunca vai ver em nenhuma bateria no mundo? Começar pelo surdo sem resposta, né? Que é o surdo de primeira da Mangueira, e a gente não tem a batida de segunda. E a gente também não tem o surdo de terceira, na verdade a gente tem um surdo mó, que é o surdo de corte, onde ele faz o corte de acordo com a melodia do samba. Quem pede esse corte é a melodia do samba. Então assim, a gente tem o surdo, o surdo Maracanã, né? O surdo mó, que é o surdo de corte da gente. A batida de caixa da Mangueira, ela é diferente também das outras escolas. Então assim, esses três instrumentos é o que dita, na verdade, a parte peculiar da bateria da Mangueira. E aí a gente tem o repique, tem tamborim, assim, o tamborim, até por ser o instrumento que eu mais sou apegado dentro da bateria, a gente tem muita variação de batida, assim. Tem a galera que eu cresci assistindo, até o Mestre Russo, assim. O Mestre Russo era um dos caras mais engraçados, assim, mais doido que eu já conheci, cara. Ele era muito criativo, assim, ele inventava uma batida de tamborim hoje, amanhã ele inventava outra. E na outra semana já tinha outra batida, e outra batida, e outra, e outra. Então, assim, a gente ficava meio maluco com ele, sabe? Então, esse tipo de coisa, assim, até os dizeres, né, da bateria da Mangueira tem que respeitar meu tamborim. Então, assim, isso vem de muito tempo, que o tamborim da Mangueira tinha uma qualidade diferente das outras escolas, e isso foi tendo uma continuidade. Até hoje a gente tenta explorar muito, assim, essa questão do tamborim, a questão da acentuação das batidas e tal, de fazer
batida no contratempo do samba e tal, essa coisa toda, isso encanta a gente, de fato. Então, assim, e os outros instrumentos são os instrumentos que você pode encontrar nas outras escolas com a mesma característica. Mas o surdo de primeira, o surdo-mó e a batida da caixa, você dificilmente vai encontrar em alguma outra escola. Dificilmente você não vai encontrar em outra escola, que isso é Mangueira, é da tradição da Mangueira. Você veio dessa tradição da Mangueira. Manter a tradição, não só do ritmo, mas também respeitando aqueles que vieram lá atrás. A gente é uma escola de tradição. É importante para quem acompanha carnaval saber o que é a Mangueira, né? É importante respeitar isso, essas coisas todas. Você acha que a galera da juventude, você só tem 27 anos, é da nova geração dos mestres de bateria, a gente tem que respeitar isso, das tradições, para mostrar que cada escola tem sua característica e para dar crédito à galera que trouxe esse trabalho até hoje? Claro, assim, se não fosse eles, a gente não estaria aqui, cara. Nada disso estaria acontecendo. Então, assim, primeira coisa é ser grato, cara. Assim, a primeira quadra de ensaio da Mangueira foi do lado da minha casa, de onde eu moro hoje, do lado mesmo. Depois passou lá pra cerâmica e tal, e aí depois se tornou aqui onde a gente tá hoje. Mas assim, a gente precisa respeitar, porque se não fosse ele toda a luta, porque o carnaval, o samba de fato não era o que é hoje, era marginalizado. Imagina todas as coisas que eles passaram pro carnaval tá aqui hoje. Por exemplo, hoje é Dia Nacional do Samba, a nossa entrevista, eu até escrevi um texto sobre isso, cara, que assim, era marginalizado, era criticado, era tudo de ruim, era o samba. E hoje em dia é uma das maiores festas do planeta, o carnaval. E o carnaval existe por causa do samba, do ritmo. Então, assim, de fato, o respeito tem que ser muito grande e, assim, independe até do que eles fizeram em relação ao gênero, assim, mas a obra de cada um. Assim, vou citar até da Mangueira, Cartola, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Carlos Cachaça, quanto poeta, quanto músico, sabe? A história deles é assim, eles por si só já merecem muito respeito, já é uma referência musical para um monte de gente, inclusive para mim, sabe? Então o respeito tem que ser muito, muito grande. Eu costumo dizer que assim, eu queria muito ter nascido naquela época. Eu também. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, enfim, eu tenho só 27 anos, mas eu queria muito ter vivido naquela época, porque assim, o samba, eu acredito que ele era bem mais democrático, ele tinha menos pretensão. As pessoas não queriam viver de samba, de fato, viver financeiramente. Fazia-se porque aquilo ali era o gosto, sabe? Eu quero fazer isso. E ninguém, acredito que há anos atrás ninguém tinha, sei lá, a pretensão que hoje o carnaval, sei lá, para fazer um carnaval, sei lá, são milhões, sabe? Eu acredito que eles não tinham esse pensamento. Então, o samba, o carnaval de anos atrás, ele era mais, acredito que mais purificado, sabe? Mais inocente. Mais inocente, mais amoroso, sabe? Então, assim, viver naquela época, sei lá, era um sonho. Então, acredito que o respeito ele tem que acontecer, assim, por todos os lados. Pela história, pela qualidade, por tudo que eles fizeram, todos. Muito bom, é bom ouvir isso de uma cabeça jovem, que a gente vê que a juventude hoje, muitas não dão valor ao que passaram e você dá um valor à sua raiz inacreditável, né? Daqui a pouco eu vou voltar a essa questão do valor, que eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu gostaria de te perguntar, você é um cara que bebe das duas águas, você está na percussão e está na harmonia, porque você também é cantor. Sim. Né? E eu gostaria de saber de você, qual é o seu trabalho com o carro de som, com a parte harmônica, como você faz para trabalhar com eles? Você tem um carro de som muito bom aqui na Mangueira, e como que você trabalha isso com eles? Qual é esse entendimento do mestre de bateria, que aí você está num papel de mestre de bateria, com o pessoal do carro de som? Então, assim, pelo fato de eu já ter passado por essa função, eu já fui diretor do carro de som. Então, isso me ajuda muito. Assim, hoje a gente tem nosso diretor musical é o Alemão do Cavaco, inclusive o samba campeão foi o dele esse ano. E assim, a gente troca muita ideia. Na verdade é o que a gente sabe, assim, a maior parte das ideias sai da bateria e a gente traz o carro de som
para agregar tudo isso. Vamos ensaiar, vamos passar a ideia essa, pô, vamos melhorar isso, vamos fazer isso. Então, assim, a gente sempre tem, graças a Deus, assim, a gente tem, entre os músicos de carro de som, assim, são músicos de extrema qualidade, assim, e que tem conhecimento de causa também de bateria. Então, isso facilita muito. Então, assim, a nossa relação é muito boa, cara, assim. Pra gente resolver questão de andamento, questão de, sei lá, de saber onde o grito do Luizito vai entrar, onde, sabe, onde a gente vai ter um descanso pra escola cantar, sabe? Tudo isso a gente conversa muito. E aí o que eu disse, cara, na verdade nós temos uma relação de amizade, assim. Não é imposição, a gente vai conversar, discutir, brigar, mas é isso aqui que é o melhor? Pô, isso aqui que é o melhor, então tá tudo certo. Então essa relação que a gente tem é muito importante, de discutir muito, de trabalhar em prol de um bem maior. Então, assim, a relação maior geralmente o nosso feedback é direto com o Alemão, né, que é o diretor, mas, assim, a gente tem uma abertura com todos, até pelo fato de eu já ter participado também desta função, então isso ajuda muito. Eu sei onde a gente tem que pensar, onde a gente tem que fazer as coisas. Então isso tem ajudado muita gente, assim, no fato de eu já ter passado por essa função, hoje tá como mestre de bateria e saber ter conhecimento de causa e falar, pô, a gente tem que seguir esse caminho, esse aqui. Muito importante isso que você fala, porque eu acho que é o necessário para todo mestre de bateria ter esse conhecimento de causa. Vitor, a pergunta que eu queria te fazer é uma que a gente sempre faz para o mestre de bateria, que a gente mexe um pouco, assim, alguns até se assustam. O Vitor Arte hoje, se fosse me dar assim, os 5 maiores mestres de bateria para o Vitor Arte, quem são os 5 maiores mestres de bateria? Não só aqueles que você tira como referência do seu trabalho, mas que você viu, ou que você acha, escutou o trabalho do cara, não, esse cara aqui. 5 nomes de maiores mestres de bateria. Assim, eu vou começar pela minha maior referência, que como eu disse aqui, é o C Explosão. Foi um cara, assim, musicalmente muito à frente. Ele estava muito na frente. Todas as ideias dele eram incríveis, assim. Eu sei lá, eu comecei a acompanhar ele, eu tinha 9 anos, assim. E eu via que, assim, era muito diferente, cara. As ideias artísticas, sabe? A ideia de show, de bateria, de colocar cada instrumento para aparecer no momento certo e tal, era muito diferente essa ideia. Então, assim, essa é a minha maior referência. O cara, pra mim, é o mestre da explosão. E, assim, dentro da Mangueira, tem outros, assim, o Russo, como eu disse, o Russo é pela criatividade dele, sabe? Por tudo que ele, assim, ele inventava coisa a cada 30 segundos, cara. Ele sempre estava inventando alguma coisa. Então, assim, era muito admirável. A gente teve o mestre Taranta, que, assim, um dos caras mais incríveis que eu já vi de ouvido. Assim, ele podia estar conversando contigo, se o cara podia estar tocando errado, ou sei lá, lá na 20ª fila. Ele fala, ele sabia, sabe? Então, assim, questão auditiva, ele tinha uma sensibilidade muito acima da média. E, assim, tem os outros mestres que eu admiro muito, que, assim, é o Celinho, cara, que, assim, como pessoa, como ser humano e como mestre de bateria, é um dos caras que eu mais admiro, assim. Trabalho, graças a Deus eu tive a oportunidade de me tornar amigo dele, cara, de tanto admirar o trabalho dele. Eu tinha um amigo em comum, cara, e o cara me apresentou ele, falou, pô, cara, é teu fã e tal. E o Odilon, cara, que, assim, é o pai eu acredito que o Odilon é o pai da nova geração, cara, que ele foi direcionando as baterias, questão de botar desenho nas terceiras, apesar da Mangueira não ter, e, assim, eu fui muito assistir o trabalho dele, sabe? Assim, de botar desenho nas terceiras, de botar as bossas no lugar certo, sabe? De ter a ideia de fazer uma bossa de, sei lá, de 20 compassos, sabe? Então, assim, ele é esses dois, assim, são os caras que eu, fora da Mangueira, assim, que eu mais admiro, assim, de fato. O Odilon por tudo que ele representou, né, até hoje, e o Celinho pela pessoa, pelo trabalho que ele conseguiu conduzir no tempo que ele teve lá à frente da bateria da Tijuca, e o que ele vem, em todo lugar que ele chega, o trabalho é muito bem feito. Então, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de estar cercado desses 5 caras. Grandes mestres.
Ô Vitor, além do samba, quais são os outros ritmos que você gostaria de colocar no seu trabalho, deixar aquele ali é o trabalho do Vitor porque ele colocou esse ritmo? Quais são os outros ritmos brasileiros ou não que você gostaria de trabalhar, caso a gente sabe que a bateria vai depender do samba, daquilo que o samba pede, da melodia e tudo mais. Mas se tivesse essa possibilidade, aquilo que todo mestre de bateria sonha, aquela coisinha que não sai da cabeça nunca, qual ou quais seriam esses ritmos? Assim, na verdade, a gente tem pouco essa possibilidade, assim. Eu digo que, assim, inserir ritmos dentro do carnaval é um pouco utópico, eu digo, assim. Eu digo no carnaval, eu digo no momento como desfilante. Mas, assim, a gente tem um show da bateria que, assim, a gente insere um monte de coisa, bicho. A gente faz funk, chachado, forró, a gente cria bases de batida, a gente pensa assim, assim, como tem um hip hop americano, que os caras fazem a batida pro rapper chegar lá e fazer uma rima na hora. A gente fica pensando nesse sentido também, de fazer uma levada musical, onde qualquer música possa se encaixar naquilo. Assim, isso é uma das coisas que a gente mais pensa, assim, a gente faz um groove, né, na verdade. A gente fica pensando muito nisso, de inserir, sei lá, fazer um groove que tenha repique, tamborim, caixa, surdo mó, ganzá, cuíca, onde todo mundo, onde esses instrumentos possam ter uma conversa. Então, assim, inserir outros instrumentos pra gente também é muito interessante. Inserir outros instrumentos que não seja típico do carnaval, por exemplo. A bateria da Mangueira, a gente tinha uma ala de timbal, que assim, a gente fazia muitas convenções dos shows em cima do timbal. Então, assim, chegou um tempo da gente receber visitas de assim, o timbal, por ser um instrumento de axé, então o pessoal da Bahia tem assim, a qualidade acima da média, por ter um conhecimento de causa até melhor que o nosso. Então, assim, a gente recebeu várias visitas aqui, pô, o Márcio Vitor, os percussionistas da Ivete, Carlinhos Brau, sabe? A galera mesmo que de conhecimento de causa. Então a gente fez vários trabalhos de legais, assim. Então inserir novos ritmos, eu acredito que no ato do desfile é meio complicado. Mas eu digo que, assim, no momento show da bateria da Mangueira, a possibilidade e a criatividade, ela é sem fronteiras.